Amém? Estenda suas mãos para cá, igreja. Vamos orar pela serva do Senhor. Pai, nós queremos agradecer a Ti pela Tua filha, pela graça que tem alcançado ela de uma maneira tão linda e tão maravilhosa. Senhor, mais uma vez, usa a Tua filha conforme a Tua vontade, o Teu querer. Que os Teus anjos estejam aqui, Senhor, guardando e protegendo ela, Senhor, e que a inspiração dos céus esteja poderosamente sobre ela, Pai, porque nós a abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastora, fique à vontade. Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Uau, glória a Deus. Estou muito feliz por estar aqui com os irmãos. Louvo a Deus por estarmos vivos hoje e termos a oportunidade de ouvi-lo mais uma vez. Nas canções, nas danças, na nossa entrega. Que alegria. Que alegria, porque Deus é real, amém? Deus é real e Ele é competente. Tudo que Ele faz muito bem. Ele começa, Ele vai até o meio, Ele vai até o final. Nós ainda não chegamos, Ele já está lá. Ele esteve ontem, está aqui hoje, estará aqui amanhã. Ele é bom, merece a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. Diga obrigado, Senhor, obrigada, Senhor, pelo que aconteceu do jeito que você esperava, do jeito que você não esperava. Que o nosso coração grato possa atrair a glória de Deus. Que o nosso coração sincero possa atrair a glória de Deus. Aleluia. Deixo aqui o abraço da minha família. Somos os Catalas, somos muitos, né? Então eu vou deixar um abraço geralzão. Glória a Deus. Sou casada com o pastor Manuel Catala. Somos pais da Silvina, de 2 anos, do Daniel, de 3 anos. Do Daniel, de 2 anos. E é uma alegria muito grande, porque hoje eu descobri que estou grávida novamente. Estamos grávidos. Enquanto víamos do aeroporto, eu, a pastora Maria e o pastor Almir, agora falei certo, né, pastor? Altamir. Quando eu falo Altamir, vocês dizem que é Almir. Quando eu falo que é Almir, vocês dizem que é Altamir. Agora não entendi mais. Pastor Altamir. Aldemir. Altemir. Glória a Deus. Eu tento até falar certo. Altemir. Aleluia. Glória a Deus. Então eles me ajudaram todo esse processo, essa caminhada, encontrar, porque ontem eu estava numa conferência de mulheres e no encerramento nós fizemos uma dança, um louvor. Quem segue lá pelo Instagram viu alguns stories. E enquanto eu pulava lá toda, Deus disse: só pula devagar porque a senhorita está grávida. Eu, da onde veio essa voz, meu Deus? E continuava pulando: só pula devagar porque a senhora está grávida. Eu, Jesus, da onde vem isso? Para de ser louca. Aí eu disse pro meu marido: amor, pelo amor de Deus, vamos acabar logo com isso e descobrir o que está acontecendo. E aí nós descobrimos 3 semanas de vida aqui dentro. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. E como diz a pastora Maria, né? Para quem era estéril, esse ventre está bem fértil. Porque Deus, Ele não faz um pouquinho. Quando Ele vai fazer, Ele faz bem grande. Aleluia. Antes que eu comece a ministrar, lá atrás tem os nossos materiais, né? Depois você pode adquirir. Gente, eu falei com vocês. Eu queria trazer mais do Mulheres, porque eu tenho certeza absoluta que tem gente que acompanha, mas só tem duas cópias do Mulheres. Glória a Deus. Mas ainda assim eu trouxe alguma coisa.
e estão lá atrás. O Mulheres se fala da identidade da mulher, do propósito da mulher, do destino de uma mulher que vive com propósito, dos desafios nessa geração que muitas vezes nós como mulheres enfrentamos e como devemos nos posicionar em Deus sem ferir princípios e sem passar por cima de valores. Conta também o meu testemunho, como é que nós temos vivido em Deus, como é que eu vi nesse processo de ser educada, treinada, preparada e enviada por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem também alguns vestidos, algumas camisetas que é flor de aço. Para quem já acompanha já sabe um pouco do flor de aço. E também algumas máscaras. Nós temos uma instituição para mulheres que é a RC, Academia da Mulher. Ela surgiu há 4 anos. E você pode seguir lá no Instagram, @RC Academia da, ou Academia da Mulher, RC Academia da Mulher. E nós trabalhamos com vários cursos, academia internacional e interdenominacional. E tem sido uma alegria muito grande trabalhar com mulheres de 26 países até agora, porque temos visto realmente a transformação de mulheres a nível do mundo. Então nós trabalhamos com diversos cursos no processo de discipulado, de treinamento, de capacitação, de intercâmbio entre mulheres. Nós temos visto a restauração de mulheres se posicionando de uma maneira muito positiva, muito poderosa em Deus. E os cursos são diversos, né? Liderança para mulheres, escola de oração, intercessão e batalha espiritual, etc. Nós encerramos as matrículas agora, mas elas voltam em maio. E o mais bonito tem sido ver, por exemplo, em turmas, por exemplo, uma mesma turma, 6 países numa mesma turma. Temos turmas de 9 países. Então você percebe que uma mulher acaba trocando figurinhas com a outra. A da Alemanha conversa, troca figurinhas com a de Angola. A de Moçambique troca figurinhas com as da Holanda, de Portugal, da França. E tem sido maravilhoso ver o que Deus tem feito, né? Então, abra a tua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 5. E eu vou pedir para a equipe do som tirar um pouquinho o fundo musical agora, para que possa colocar de volta na hora da oração. Aleluia. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Enquanto vocês vão desfolhando as vossas Bíblias, eu fico muito feliz quando nós temos trabalho ou conferência, encerramento de conferência de mulheres, mas nós temos os homens juntos. Isso é plenitude, isso é completude, isso é maravilhoso. Porque não existe somente uma transformação só na vida das mulheres. Porque muitas das mulheres são casadas. E quando as mulheres recebem muito conteúdo, participam de muitos eventos, mas os homens não estão na mesma dinâmica, ou quando os homens não participam também, acaba sendo assim, ela quer avançar, ela quer correr, mas ele não está entendendo muito bem o que está acontecendo. Ela chega toda empolgada, foi maravilhoso o evento e tudo mais, mas aí ele, do que você está falando? Aí então parece que um fala francês, outro fala grego, e Amós 3:3 diz, não existe conversa, né? 2 não andam juntos se não tiverem o mesmo coração. E Deus tem falado muito comigo a respeito disso, de que haja um equilíbrio no trabalho entre mulheres e ao mesmo tempo no trabalho com homens. Porque quando os homens são transformados, as mulheres são transformadas. E quando as mulheres são transformadas, quando os homens são transformados, as mulheres são transformadas. Isso é maravilhoso. E quando homens, mulheres são transformados, quando famílias são transformadas, filhos são transformados, filhas são transformadas, e isso promove um avivamento. E imagine você que famílias estejam animadas, avivadas. O que é que acontece num culto de domingo à noite? Com homens avivados, mulheres avivadas, crianças avivadas, jovens avivados, adolescentes avivados. Quando começa o louvor é fogo na igreja. E nós queremos fogo. Você quer fogo? Eu quero fogo. Eu quero fogo. E eu vi a Márcia aí. Márcia, levanta, por favor. A Márcia é uma flor de aço. A Márcia é nossa mentorianda da academia. E tá sozinha, Márcia? Glória a Deus. Amém. Com a amiga. Levanta a amiga da Márcia, por favor. A amiga da Márcia é nossa amiga.
Glória a Deus. Que bom que vocês estão aqui. Estou muito feliz por ter vocês aqui. Elas moram em São Paulo. E a Márcia é da academia também. E na maior parte das vezes, quando eu estou por aqui perto, ela está junto, né? Sua louca. Glória a Deus. Eu me lembro de uma vez que ela disse: pastor, eu vou com você aonde você for. Eu vou com você em Angola. Eu vou com você lavar banheiro. Eu quase olhei para ela para dizer: filha, cuidado com o que tu pedes, porque te será dado. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Márcia. Então, glória a Deus, eu fico muito feliz mesmo que Deus esteja fazendo esse movimento entre homens e mulheres, mulheres e homens, homens, mulheres, adolescentes, crianças, jovens, e tudo isso acontecendo para que a obra do Senhor em nós seja completa. Gálatas capítulo 5, leia comigo a partir do versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: digo, porém, isto, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Pai, muito obrigada por essa palavra. Por favor, continue falando conosco. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de eu entrar aqui nessa ministração, fiquei muito feliz também quando eu entrei e eu vi que o pastor dessa igreja é negão. Aplauda o pastor dessa igreja. Antes que você seja arriscado do rol de membros. Gente, vocês vão me desculpar, mas eu chego, o pastor é negão em minha casa. E não é racismo não, tá? Estou vacinada. Eu só gosto mesmo de me vangloriar, fazer o quê? Mas estou muito feliz, muito feliz. Pastora Priscila, pastora Patrícia. Glória, não me ajuda não, gente. Eu dou conta, eu consigo, tá? Glória a Deus, pastora Patrícia. Muito feliz de verdade. E quero também mandar um grande abração ao pessoal da Macarius, Estados Unidos. Filadélfia, né? Deus abençoe a todos vocês, que maravilha ter vocês aí do outro lado. Então, mais uma vez, louvado seja o nome do Senhor. O contexto bíblico que nós lemos é muito claro. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas e ele começa a dar algumas orientações para a igreja, para que eles possam se posicionar conforme aquilo que Deus requer de um povo santificado, justificado e salvo. Existem algumas questões muito sérias nesse texto e você percebe que quando o apóstolo Paulo fala, ele lista 15 obras da carne e 9 frutos do Espírito. Ele lista 15 obras da carne e 9 frutos do Espírito. Mas é maravilhoso porque você vai perceber que ele começa a listar alguns dons tão específicos que mesmo que as obras da carne sejam maiores, os 9 dons são suficientes para abafar todas as obras da carne que ele lista aqui. Então não importa se as obras da carne são 15, são 50, são 25, são 1 milhão. Os frutos do Espírito são maiores do que as obras da carne. Porque eles realmente sobrepujam, porque estão carregados de um poder transformador da parte de Deus. Agora, antes que eu entre um pouquinho mais em alguns detalhes desse texto, eu quero voltar com você um pouquinho no tempo. Afinal, nós estamos num evento de mulheres, temos
presença de homens, temos presença de jovens, de adolescentes, mas eu quero trazer a você um pouquinho do panorama da construção da mulher ao longo da história. Para que nós possamos entender hoje por que muitas vezes olhamos para a mulher e vemos ela tão fragilizada em algumas questões. Veja bem, quem é a mulher ao longo da história? Ou o que é a mulher ao longo da história? E eu fico muito feliz quando eu vejo uma peça que nós acabamos de ver aqui, porque eu percebo algo muito intenso. Quando nós olhamos uma peça assim, nós vemos que o que está em jogo é a identidade da mulher. Porque quando nós conhecemos a nossa identidade, sabemos nos posicionar em Deus. Quando nós conhecemos a nossa identidade, sabemos a nossa posição. E quando nós sabemos a nossa posição e a nossa identidade, nós não temos medo de cumprir a nossa missão. Porém, como foi absorvida a questão essência ou função da mulher ao longo da história? Porque até então existem muitas brigas mostrando se homem é superior à mulher ou se mulher é superior a homem. E aqui eu já paro para dizer, nem um nem o outro. Ambos são filhos de Deus, ambos são criados por Deus, ambos são iguais em essência, só que com algumas funções diferentes. Sejam psicológicas, sejam biológicas. As mulheres e os homens têm algumas funções diferentes, mas a essência é a mesma. São imagem e semelhança de Deus. Temos algumas dificuldades quando nós olhamos e perguntamos quem é a mulher. Então nós ouvimos definições como: a mulher é guerreira, mulher é mãe, mulher é guerreira, mulher é guerreira, mulher é guerreira. Tá bom, a gente já entendeu que mulher é guerreira. Só que a mulher não é primeiro guerreira. Batalhar é o que ela faz, é por isso que ela é guerreira. É por isso que ela é batalhadora. Mas o nome dela não é guerra. Ela é filha de Deus. Ela é da essência de Deus. Ela é imagem e semelhança de Deus. Ela é bonita, ela é cheirosa, ela é princesa, ela é muitas coisas. Depois ela é o que ela faz. Porque não é justo definir a mulher pelo que ela faz. E você que me conhece já sabe que quando uma sociedade define a mulher pelo que ela faz, é por isso que no dia do aniversário dela, ela recebe batedeira. Só que aquilo que eu sempre digo, a batedeira, a gente não calça a batedeira para ir no shopping. A gente não veste geladeira para ir no shopping, para ir passear com as amigas. A gente não veste máquina de lavar. Máquina de lavar é para lavar a roupa de todo mundo. A máquina de lavar é presente da casa, a batedeira é presente da casa. A gente quer perfume, a gente quer viagem para Paris, para Itália, para Angola. A gente quer massagem. A gente quer ir para Búzios, para ilhas gregas, para Gramado, já fica um pouquinho melhor. Alguns maridos já falando, o sangue de Jesus tem poder. Mas não pode haver equívocos entre quem é a mulher e o que é a mulher. Quem é a mulher é filha, é amada, é essência divina. O que é a mulher? Aí entramos no batalhadora, porque o que ela é, o que ela faz. Então, como ela é vista nas diferentes culturas, como no meio disso ela passou a se enxergar. Veja bem, existe uma estatística muito grande de mulheres que não sabem ser mulheres. Mulher não é só usar saia. Mulher não é só ter um cabelo loiro, preto, comprido. Não, mulher não é só isso. A Bíblia define muito bem quem é a mulher diante de Deus. Quem ela é, identidade, qual é sua função, qual é o seu propósito, qual é o seu destino profético, como Deus a enxerga. Só que é aqui onde entra essa volta que eu quero dar com você lá na história. Por quê? O dicionário define mulher como um ser do sexo feminino, dotado de inteligência, linguagem, articulada, bípede, com características da posição ereta e de considerável dimensão e de peso do crânio normal. Ou seja, um ser normal, segundo o dicionário informal. Agora, o dicionário também define mulher como aquela que atingiu a puberdade. Uma moça pronta para ingressar na realidade da vida,
adulta e pronta para lidar com certas responsabilidades. Cada cultura tem uma certa maneira de considerar a fase mais adequada para declarar que a menina agora já não é mais menina, mas ela é uma mulher. Por exemplo, em Angola, nós temos o efico. Não no umbundo, que é a minha língua, que é o meu dialeto, mas o efico, não sei agora, acho que é no quimbundo, ele tem um alcunho, ele tem uma translineação de moça, retirado de moça. Efico é um ritual que a menina passa para que ela deixe, seja declarado publicamente que ela não é mais uma menina, mas agora ela é uma moça. Ela pode ser pretendida, ela pode ser despojada, agora ela pode casar, agora ela pode formar uma família. Então esse é o efico, ok? Para alguns moços é o equende, que também é retirado de rapaz, de moço, só que de moço homem, moço adulto, moço pronto para formar uma família. Agora veja bem, você pode estar a olhar para mim e perguntar: mas pastora Ruth, você fez o efico? Não, eu não fiz o efico. Por quê? Eu sou filha de pastor. E acredite, eu queria muito fazer o efico, só que meu pai sempre falava: isso não é bíblico, nós não podemos fazer, porque não dá. E aí nos explicavam tudo. Só que deixa eu te falar por que eu queria fazer o efico. Porque a festa do efico é tão linda, que naquele dia, a menina, ela é a rainha, ela é a princesa, ela é a rainha da cocada preta, ela é tudo ali. Ela recebe presentes, mata um boi, mata um cabrito, galinhas, todo mundo para, as famílias vêm de todos os lugares para poder assisti-la, para poder presenteá-la, e os partidos vêm para poder observá-la, para poder, cortejá-la. Gente, ela não anda, ela desfila nessa fase, não é? Olham para ela, quem não quer isso? Quem não quer isso? E aquela carne aos montes. E quem conhece o meu testemunho já sabe que nós comíamos couve de segunda a sábado, e só no domingo comíamos arroz com feijão. Então eu pensava: olha essa carne toda, eu quero fazer fico. Só que eu não podia fazer fico porque meu pai era pastor. E nessa fase eu ainda estou naquela minha fase de olhar para Deus e achar que Ele realmente abandonou a África, que Ele abandonou Angola, que Ele abandonou a minha comunidade por causa de tudo que estava acontecendo conosco. Mas isso aí é coisa para outro dia. Então eu queria fazer o efico só por causa desses interesses. Só que o dia que me disseram que tem uma outra parte ali do ritual, tem um momento que a menina entra num quarto com um dos tios para dar a virgindade dela a esse tio, não sei se isso procede. Levei um susto, que toda a carne, todo o glamour, toda a festa já perdeu a graça. Eu disse: esquece o fico, que eu não quero mais fazer o fico, deixa quieto, gente. No Brasil, a moça faz a festa dos 15 anos. É um rito de passagem. Inclusive na festa tem um momento que parece alguém entra com... Assisti algumas já, mas cada festa é diferente. Tem algumas diferentes, tirando a dança de debutantes, não é? A dança é debutantes. Tirando a dança que em geral todas as moças fazem, mas algumas são diferentes, toda é diferente, mas tem todo aquele momento que alguém entra com um ursinho, ou com um sapato de criança, e aí recebe o sapato dela, ou tira o chinelo, coloca um salto, coloca um anel nela, aí ela usa 3 vestidos. Levanta a mão quem já fez e achou maravilhoso. Apesar de que essas moças da agora querem ir para a Disney, escolhem a Disney, acham muito melhor. Mas essa é uma festa de debutante. Tanto mais que às vezes os pais fazem dívidas para poder dar um maior glamour para essa moça. Mas o objetivo principal dessa festa é dizer que aquela já não é mais uma menina, que agora ela é uma moça, que ela está preparada para ser observada, para ser cortejada. E, enfim, vários outros significados. Agora, no sul do México tem também um rito de passagem muito interessante. Lembrando aqui que estamos a ver a visão em volta da figura feminina ao longo da história, tanto no contexto passado quanto no contexto hoje, para que nós possamos entender em que sentido a palavra que nós estamos lendo hoje faz sentido para nós, se aplica a nós, ok? Então você percebe que lá no México, uma menina de 13, 14 anos, isso ainda é atual, acontece agora, nesse exato momento, ela passa por 12 dias seguindo alguns rituais. Os anciãos cuidam dela. Agora faz isso, agora faz aquilo, agora aprenda a saudar os mais velhos, agora faz isso. Tem um dia lá que ela tem que fazer um bolo gigante e alimentar todo mundo, porque ela é ensinada a ser mãe, ela é ensinada a ser guardiã do seu lar, é ensinada a alimentar os seus filhos. Agora faça aquilo, agora faça aquilo outro. E no último dia, no dia 13, ela precisa sair às 4 da manhã e correr.
Mas ela precisa correr muito, o mais rápido que ela puder. Por quê? Porque nessa corrida ela desenvolve a sua musculatura feminina. Nessa corrida ela entende, ela é ensinada, instruída a entender que a vida vai ser dura às vezes. Que as coisas não serão fáceis para ela. Que agora ela deixou de ser uma menina, agora ela é uma mulher. E nessa corrida ela vai, né? É uma corrida que eu chamo de corrida mestra. Ela vai, ao voltar, ela, naquele lugar onde ela para, é colocado um marco, ela é possuída por uma deusa que retira a menina e agora ressurge ou renasce a mulher. Então aquela que foi ainda era menina, mas aquela que volta já é uma mulher, preparada para lidar com a vida e preparada para correr as maratonas da vida. Agora, percebe algo muito interessante. Em Israel, a menina de 15 a 18 anos faz a festa chamada Barbaracá. Inclusive, algumas igrejas no Brasil fazem essa festa, Barbaracá. Porque é o dia também a mesma coisa. As famílias juntam todas as outras, juntam as famílias e levam para um ambiente, levam para um lugar. Aí os partidos vêm, aí ela é apresentada, aí os partidos escolhem. A partir daí começa o processo de corte. Então ela é conduzida para uma fase, para o seu casamento. Agora, presta muito bem atenção que em muitas culturas basta uma moça, não precisa ritual, não precisa saber quantos anos ela tem, mas basta ter um pouquinho de seios durinhos, ali ela já está pronta, ela já está preparada. Inclusive, você deve até conhecer algumas culturas onde a menina tem 9, tem 12, tem 13 anos e ela já tem que se casar. E às vezes com homens muito mais velhos e que já tem outras mulheres. E ela não pode reclamar, porque o seu casamento é arranjado. Ela não pode voltar nessa decisão, porque ela não tem decisão, não tem poder decisivo. Ela não tem poder de escolha. Os pais negociaram com a família, os pais negociaram com o homem. Às vezes ele é muito rico, ele já pagou. Às vezes o pai, inclusive, além do dote, está devendo. Então ela vai não só como uma esposa, mas também como penhor a dívida dos seus pais. E aqui vamos parar na segunda parte, que nos leva a desconstruir alguns preconceitos ou conceitos errados referentes à figura feminina. Veja bem, esses e outros conceitos corromperam a visão sobre quem é a mulher. Eu sou uma mulher, você é uma mulher. Imagine que, mesmo sendo mulheres, você e eu, nós temos algumas diferenças. E você precisa começar a conhecer o que te diferencia de outras mulheres. Assim como os homens, o que me diferencia de outros homens. É claro, somos da mesma essência, mas é importante que enquanto homens e mulheres que conhecem a sua identidade em Deus, conheçamos os nossos pontos fortes, os nossos pontos cegos. Nas nossas fraquezas, glorificamos a Deus. Nas nossas fortalezas, o nome do Senhor também é glorificado. Nas nossas falhas, dependemos do Senhor. Nas nossas fortalezas, revelamos que assim como Deus nos transforma, Ele pode transformar mais alguém que outrora era igual a nós. A história mal contada, histórias bíblicas mal explicadas. Sim, porque existem algumas pessoas que ao pregar a Bíblia, quando se referem à visão, ou seja, à figura feminina, cometem alguns assassinatos exegéticos, assassinatos hermenêuticos. E muitas vezes é tudo para promoção pessoal. Muitas vezes é para justificar questões vazias que não vale a pena debater. Então, esses preconceitos levaram a movimentos como, por exemplo, o feminismo. Não necessariamente na sua primeira onda, porque aí a mulher não vota, aí a mulher não casa com quem ela escolhe, ali a mulher não escreve um próprio livro com seu nome, ali a mulher não fala, ali a mulher é vista como coisa, ela é coisificada. Então o que acontece? Os homens, a maior parte deles morreram na Segunda Guerra Mundial. Então elas se levantam para criar um movimento. Por quê? Muitas delas precisam sair do lar e trabalhar fora para trazer mantimento e sustentar essas crianças. Por quê? Porque muitos desses pais, que eram os provedores da casa, morreram na guerra. Então nessa primeira onda podemos olhar e justificar algumas questões. Porém, a partir da segunda onda já vemos alguns equívocos. Já vemos alguns equívocos que começam a gerar, inclusive, atritos na compreensão de quem é a mulher e do que é a mulher.
Nós começamos inclusive a verificar o surgimento do passivismo, o surgimento do vitimismo. As passivistas, aquelas que olham e falam assim: eu não vou me meter, eu não vou me meter, eu não vou me meter. Escute, querida, só porque você não apanha do seu marido não significa que nenhuma outra mulher está apanhando. Só porque o teu marido não se droga não significa que nenhuma outra mulher está enfrentando o marido se drogando. Só porque você tem um casamento abençoado não significa que não tem nenhuma outra mulher sofrendo num casamento ruim. Inclusive tem mulheres que às vezes o marido ainda não é cristão e elas apanham para poder vir na igreja. E nem por isso elas desafiam a autoridade do marido, ou nem por isso elas desistem da sua fé. Elas encontram um jeito de ser sábias, maduras, de olhar para Deus e poder fazer o que elas precisam fazer. Só porque o teu marido não te traiu não significa que não tem alguma outra mulher que está sendo traída. E às vezes dentro da própria casa e na própria cama. E se ela reclamar, ela é convidada a se retirar. Só porque não aconteceu na tua casa não significa que nós não temos problemas como homens indo embora com outros homens e deixando mulher e filhos para trás. Porque você sabe como está o nosso contexto hoje. Nós temos homens abusando de mulheres, muitas vezes dentro do casamento. E ao mesmo tempo eu digo que do mesmo jeito que temos homens fazendo isso, temos mulheres fazendo isso. Porque eu e você também não somos aquelas flores que se cheiram tanto assim todo dia. Somos bonitas, mas tem muito espinho que precisa ser removido pelo Espírito Santo de Deus. Somos maravilhosas, somos princesas, somos rosas sim, mas ainda tem muita coisa suja que precisa sair debaixo do tapete. E só o próprio Deus pode remover. Então existe uma necessidade de nós começarmos a compreender que Deus quer trabalhar na vida do homem, mas Deus quer trabalhar na vida da mulher. Deus quer trabalhar na vida da mulher, mas Deus quer trabalhar na vida do homem. Nós precisamos começar a compreender que só porque não está acontecendo comigo, não significa que não está acontecendo com mais ninguém. Eu preciso começar a desenvolver o olhar de Cristo e começar a olhar à minha volta e dizer: Deus, o que é que eu posso fazer para ser solução no meio dessa bagunça toda? Muitas de nós cresceram na igreja, nasceram na igreja, vivem na igreja, andam na igreja, só que não se tornaram a igreja para mais alguém. E o desafio é esse: nós nos tornarmos a igreja para mais alguém. Nos tornarmos a igreja para uma outra mulher que ainda não sabe o que é isso. É importante que possamos começar a entrar nesses porões e começar a verificar quais são as consequências que nós temos quando olhamos para a mulher e enxergamos algumas lacunas que foram geradas ao longo da história. Pense você comigo que até o século XIX, uma mulher na Índia que perdesse o seu marido deveria, no dia da morte mesmo também, cavar a sua própria cova e entrar ali e ser queimada junto com o marido. Porque quando o marido morria, entendia-se que terminou a missão dela na terra também. Então morreu o seu marido, ela não tem mais nada para fazer, pode morrer junto. Na Dinamarca, as mulheres que ousassem criticar ou expressar abertamente a sua raiva eram trancadas em um lugar chamado Violão de Musara. Você já ouviu falar sobre isso? Sobre o Violão de Musara? Que era uma armadilha de madeira em forma de violão que amarravam as mãos dela e aí o rosto também, colocavam ela dentro dessa armadilha e depois disso ela era levada em público para ser ridicularizada. Por que é importante nós conhecermos a história? Porque a nossa construção enquanto mulheres hoje depende da nossa construção enquanto mulheres ontem. Há uma projeção geracional. Nós não somos só nós hoje, nós somos nós ontem também. Assim como, dependendo do que nós decidirmos e do que nós fizermos hoje, enquanto mulheres, poderá treinar e preparar as nossas mulheres também amanhã. Se um pai em Atenas descobrisse que a sua filha solteira já não era mais virgem, ele podia vendê-la legalmente como escrava. Porque virgindade era questão de lucro, ou seja, dote alto. Então, se ela já não é mais, não vale tanto. Então, ela pode ser vendida como escrava, a valor de moedas ou centavos.
E aí nós temos no século XVI, século XVIII também, os famosos cintos de castidade. Existem alguns mitos sobre esses cintos, alguns dizendo que as próprias mulheres, na verdade, usavam quando os maridos, os cavaleiros, partiam para a guerra, né? E aí elas usavam para não serem estupradas por bárbaros. Só que existe outra história, na verdade, que diz que não. Eram os seus maridos que colocavam nelas para que elas não corressem o risco de trair os seus maridos enquanto eles estavam fora guerreando nas batalhas. Agora, a questão, se é de uma maneira ou de outra, não é tão relevante quanto entendermos que de alguma ou de outra forma isso também tem influência na formação da mulher. Veja comigo que em Israel, qualquer mulher que tivesse perdido a virgindade antes do casamento poderia ser apedrejada até a morte. E aí você entende por que José quer deixar Maria quando descobre que ela está grávida e o filho não é dele. Porque Maria estava exposta ao apedrejamento, à morte. Só que Deus reverte toda a história e Ele coloca a mão, porque mais uma vez, Deus não deixa nada pela metade. Quando Ele faz completo, Ele faz tudo, Ele faz de maneira plena, porque Ele é Deus. Segundo o site poder360.com.br, etc. 3 mulheres estão sendo mortas por dia nessa pandemia. 3 mulheres. Hoje, nesse exato momento, 3 estão sendo enterradas. Qual é a fonte disso? Por que isso? O que é que está acontecendo? Começa com coisinhas pequenas. O horário que chegou, a palavra que não deveria ter falado, a coisa que não deveria ter feito, aquele momento, a pessoa que isso que aconteceu, isso, aquilo, acidente doméstico, isso, aquilo, outro, coisas esquisitas e outras muito declaradas. Porém, quando voltamos um pouquinho mais na história, vemos alguns pensadores complicando um pouco mais isso aí. Por quê? Os pensadores, eles têm a capacidade de influenciar o pensamento da pessoa. E deixa eu dizer para você, querida, só porque nós somos cristãs, não significa que o feminismo não nos afetou. Deixa eu te dizer uma coisa. O anticoncepcional que nós tomamos foi criada por uma feminista que era contra a vida, a favor do aborto. E ela começou a trabalhar e a criar de uma maneira que pudesse ter um remédio que impedisse bebês de nascer. Então você está dentro da igreja, o feminismo de uma ou de outra maneira te afeta. Porque o que você toma para evitar a gravidez foi criado por uma feminista. Aristóteles é uma pessoa que influenciou muito o pensamento da sociedade na sua época. Olha o que ele diz. Refere-se às mulheres como fêmeas, ou seja, como machos deficientes. Ele olha para a mulher, Aristóteles olhava para a mulher e dizia o quê? Que a mulher é um macho deficiente. Um homem que não deu certo. São João Crisóstomo, ele escreve que dentre todas as bestas selvagens, não há nenhuma que seja mais nociva do que a mulher. Dentre todas as bestas, nem se refere à mulher como ser humano. Chama ela de besta. Selvagem. Nenhuma besta selvagem é mais nociva do que a mulher. Lutero, eu não sei muito bem se isso aí é antes do que ele gerou no meio da igreja ou depois, não sei. Mas ele diz que o sentido da vida de uma mulher é procriar. O trabalho e a palavra de Deus dizem-nos claramente que as mulheres devem ser usadas ou para o casamento ou para a prostituição. Se mulheres se fartam e morrem ao dar à luz, se exaustam. Se mulheres ficam exaustas e morrem ao dar à luz, não há nenhum mal nisso. Deixem elas morrer, contanto que deem à luz, porque elas foram criadas para isso. Não importa quantas morrem durante o parto, deixam que eles... E você sabe quem foi Lutero. Então, dependendo do nome da pessoa, da integridade da pessoa, da história da pessoa, das experiências da pessoa, o que ela fala vira lei.
Alexandre Dumas diz que a mulher foi a última coisa que Deus fez. E ele ainda cita a Bíblia, porque devia ser num sábado à noite ou de tardinha, em que ele estava muito cansado. É nisso onde Simone de Beauvoir, uma feminista muito radical da segunda onda do feminismo, se levanta para dizer que a mulher é o segundo sexo, porque ela foi criada depois do homem. Então ela não tem tanta importância assim. E Simone diz que Maria está grávida de Jesus. Então quando ela nasce Jesus, ela não deveria ter se prostrado para Jesus, só porque as outras pessoas, inclusive os magos, estavam dizendo que ele era o rei. Mas ela era superior a ele, porque ela havia carregado ele. Então quando ela se prostra, ela consuma essa condição da mulher, de ser capacho do homem, porque ela se prostra diante de um bebê do sexo masculino. E você não tem noção do que isso foi criando na cabeça das mulheres. Tem movimentos lá fora muito perigosos. Inclusive, deixa eu te falar, nós precisamos começar a falar disso. Sabe por quê? Você na tua igreja, na tua casa, pode ensinar a tua filha no caminho onde ela deve andar. A sua filhada, as suas irmãs. Mas escute, em algum momento ela vai para a faculdade. E lá ela vai saber. E ela não vai ser ensinada com amor, com equilíbrio. Ela será ensinada de uma forma perigosa. Vão doutrinar a cabeça dela. E tem muitos líderes dentro da igreja que, por não conseguirem ensinar com amor aquilo que é falado lá fora, por muitas vezes esses pais dizerem: é do diabo, é do diabo. Cala a boca, menina, cala a boca, menina. Ela vai guardando, ela vai retendo, vai guardando. E quando ela percebe que os seus professores são mais inteligentes do que os seus pais, que os seus professores e professoras estão abertos a diálogo, estão abertos a conversa, tem dados, tem referências, tem discurso, tem justificativa, ela vai começar a ficar confusa. Os meus pais não sabem nem falar sobre isso. Eles não são tão inteligentes quanto deveriam. Eles não me ensinam o que eles deveriam. Aí ela começa o quê? A ser manipulada, a ser confundida. E de repente ela faz o quê? Já não vem mais para a igreja, porque olha para a igreja como algo antiquado, algo feio, algo ruim, algo vergonhoso, algo miserável. Mas quando nós, enquanto famílias cristãs em Cristo Jesus, entendemos a história ontem, hoje, começamos a projetá-la amanhã, as nossas filhas, os nossos filhos começarão a se posicionar e poderão um dia declarar: não tenho vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para aqueles que creem. Ramagassu rayashe ramanayai. Riamagassu rashikataraya. E tem uma coisa muito desafiadora. As feministas deixam uma lacuna bem grande. Elas não sabem que quando elas se levantam para lutar contra os homens, admitem que os homens são superiores às mulheres. Porque se não são superiores, por que lutar contra eles? Então, nesse momento que elas lutam contra os homens, eles estão admitindo que os homens são superiores. Só que o problema não é esse. O problema não é o feminismo. O problema não são esses homens, esses pensadores, essas mulheres. O problema não é o que foi mal contado. O problema está lá na origem. O pecado é o maior problema. O pecado é o maior problema. É esse pecado que traz equívocos no nosso meio. E quando nós olhamos para a Bíblia, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, a palavra de Deus diz claramente: o desejo de Deus em pensar a mulher e projetar a mulher. Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Eu far-lhe-ei uma auxiliadora, uma ajudadora idônea, uma amiga, uma mulher. Far-lhe-ei uma guardiã, far-lhe-ei uma intercessora, far-lhe-ei uma esposa, far-lhe-ei uma mãe, far-lhe-ei uma pastora, uma empresária, uma diaconisa cheia do Espírito Santo. Far-lhe-ei uma amiga, far-lhe-ei, não é bom. E o mais bonito é que depois que Deus terminou, olhou e falou: uau, ficou muito? Ficou muito? Em Gênesis capítulo 3, versículo 7, Eva e Adão falham o alvo. O jardim está maravilhoso, tem tudo ali, mas infelizmente ainda não basta, porque nós homens, nós pessoas, nós somos insaciáveis. O ser humano é insaciável. Você tem tudo. Coloca um ratinho naquela caixa e dizem: só não mexe nessa caixa.
Para quê? Você vai. É para não mexer nessa. Mas nessa caixa, vou só espreitar. Mas e se eu só enxergar? Não mexa na caixa. E às vezes tudo que tem à volta é mais bonito do que tá na caixa. Mas fica aquela coisa. Essa caixa. Pronto. Adão e Eva falharam o alvo. Desobedeceram uma ordem direta de Deus. Era para não mexer, era para não comer, era para não fazer. Não. Eles simplesmente desobedeceram. E aí o que aconteceu? Eles perdem uma oportunidade de desfrutar, não só do jardim, mas a maior delícia era desfrutar da presença do Senhor na viração do dia. Era matar a saudade de Deus, era sentar-se à mesa da graça, era conversar com o Senhor, era vê-lo cara a cara, era poder se relacionar, se revelar. E até antes de falharem o alvo, eles não tinham vergonha, eles se revelavam para Deus, porque até então o pecado não havia gerado medo. Só que o pecado, ele nos desnuda, o pecado gera vergonha, o pecado enfraquece, o pecado cega. O pecado te deixa um pé rapado, uma pé rapada, ainda que você tenha uma coroa. O pecado te faz sair da casa do pai para ir comer lá fora, no lixo. Para ir comer com os porcos, para ir comer com os cães. O pecado confunde a nossa identidade. O pecado confunde a nossa essência. O pecado confunde a nossa posição. O pecado nos cega. O pecado faz misturar verdade com mentira. O pecado nos faz vomitar aquilo que muitas vezes deveríamos comer, e comer aquilo que deveríamos vomitar. E aí eles perdem essa oportunidade. Só que Deus, Ele é sempre muito mais rápido do que nós. Ele já sabia que isso ia acontecer. Então Ele manda. João 3,16 diz que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é minha, é sua, é nossa, é para nossa casa, para nosso país. Aleluia. E olha o que é mais bonito. Por uma mulher veio a desgraça, e Deus usa novamente uma mulher para consertar o que tinha estragado. A primeira Eva olhou e desobedeceu uma ordem direta. A segunda Eva ouviu a voz de um anjo que disse: agraciada, bendita tu és no meio das mulheres, tu conceberás e darás à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Ramayassurayashekata. Oh, aleluia. O próprio Deus, antes de Eva pecar, Ele já sabia que aquilo ia acontecer. Mas aí depois Ele dá um jeito. E não. Jesus não é o plano B. Jesus sempre foi o plano de Deus. Jesus não é uma possibilidade. Jesus sempre foi a nossa resposta. Jesus não é uma escolha. Jesus é a nossa condição. Jesus é nosso. E aí Ele pega Jesus no ventre de uma mulher. Nasce um menino, e Deus conta com José, com seu sacerdócio, e acalma o seu coração. Visita o caos de José, que pensa: eu vou ficar envergonhado, agora vão falar de mim, agora vão dizer que eu não sou tão homem, não sou tão capaz. E não existe nada mais difícil do que um homem que está confuso na sua masculinidade. Eu disse no começo que tem muitas mulheres que não sabem ser mulheres, só que também tem muitos homens que não sabem ser homens. Agora imagina o casamento de um homem que não sabe ser homem e de uma mulher que não sabe ser mulher. É tudo aos trancos e barrancos. Só que a graça é muito rápida. Quando eles se posicionam em Deus, Deus educa, Deus instrui, Deus capacita, Deus ensina, Deus molda, Deus transforma. Gente, ele está assim, mas ele era grosso. Ele está romântico desse jeito, mas ele nem ligava para essas coisas. Ele está ajudando na cozinha. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Gente, ela está desse jeito. Ela está cuidando das crianças. Ela saiu do celular.
Ela saiu das redes sociais. Ela não está respondona. Ela está adorando. Ela está glorificando. O quê? As bem-aventuranças não são apresentadas naquele dia que está tudo bem, está tudo maravilhoso, está tudo em ordem. Não! Você é convidada a ser bem-aventurada naquele dia que você foi no salão, que fez a unha de gel, que pagou aquele mó caro, que fez a depilação, que fez o trabalho completo. E chega em casa, ele nem reparou, mas você fala o quê? Sou bem-aventurada, não vou sair do salto, perdoa ele, Senhor, porque ele não sabe o que faz. Você se segura. Só que a primeira coisa que você se depara quando chega em casa também é o quê? Já deu com ele na porta, ele não reparou. Beleza, bem-aventurada, cheia do Espírito, vamos que vamos. Só que a primeira coisa que você vê, o teu filho ou a pessoa com quem você mora que deveria ter lavado aquela louça na pia, não lavou, esqueceu, saiu rápido, foi em algum lugar. Aí você faz o quê? Vamos ver se você é tão bem-aventurada assim, vamos lavar a louça. A bem-aventurada é quando você está no trânsito. Hoje eu estou só no manto. Rude Cruz se erigiu e com ela surgiu. De repente alguém já te fecha. De repente alguém grita. De repente alguém fala uma coisa indevida. De repente estava tudo organizado, tudo equilibrado. Não, vamos fazer a decoração assim, assim, assim. De repente alguém liga para alguém que não deveria ter ligado e fala: não, mas não são essas flores, não é esse vaso, não é aquilo outro, tem que ser outra coisa. Aí você fala: meu Deus, mas não era isso. O que eu... Toda bem-aventurosa caiu, foi, correu pela janela. Bem-aventurada é você, mãe, quando está se preparar e de repente está tudo pronto. Colocou o quê? 2 fraldas na bolsa, a mamadeira, o papel umedecido, tudo certinho. Agora é a hora, o Uber já chegou e de repente o seu filho faz o quê? Pega o pacote de suco. Aí você não sabe se cancela o Uber, não sabe se... Fala para o teu marido esperar, não sabe muito bem o que faz. Mas você tem que se lembrar que você é uma mulher o quê? Cheia das boas aventuranças. Aquele dia que te dizem não, discordam de você. Não importa o seu título. Aquele dia que te tratam injustamente. Aquele dia que a razão te é retirada e você é convidada a engolir alguns sapos. Porque na vida cristã precisamos aprender a engolir alguns sapos. Para ser uma mulher bem-aventurada há um processo, há um caminho. Não é para quem quer. Não é para quem deve. É para quem se humilha o suficiente para dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu sou pecadora, não sou digna. Mas na tua misericórdia, por favor, me restaure outra vez. Então, e na tua posição, Senhor, eu mais uma vez tomo posse do que foi o que aconteceu na cruz. E eu te peço mais uma vez, faça de novo aquilo que só o Senhor pode fazer. Bem-aventuradas mulheres enquanto mães. O Senhor olhar para nós todo dia e falar assim: bendita é você, querida. Bendita é você. Enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto serva, enquanto namorado, enquanto solteira, enquanto filha, enquanto pai, enquanto servo, enquanto pastor, enquanto líder, enquanto diácono. Bendito é você, agraciado é você, agraciada é você, cheio, revestido é você. Porque em ti repousa a luz, porque em ti repousa a presença, porque você é um carregador, uma carregadora do próprio Cristo. E eu quero começar a caminhar para o final dessa ministração. Veja, porque Deus amou ao mundo. O amor curou. O amor restaurou. O amor renovou. O amor refez um caminho de volta para a origem. Se a mulher é vista então antes, na história, no olhar secular, como uma besta, muito assustadora e menos digna, o próprio Deus envia Jesus e mostra que não existem graus, não existe hierarquia, existem os corações rendidos, existem corações rendidos que provocam a presença e a glória de Deus. Então Jesus, ele come com as mulheres. Jesus, ele anda com as mulheres. Jesus, ele escuta as mulheres. Jesus, ele provoca, ele cutuca as mulheres.
Ele olha para a mulher adúltera e diz assim: onde é que estão os teus acusadores? Não, Senhor, não estão mais aqui. Vai, eu também não te condono, não te condeno. Mas ele dá uma ordem, um comando: não peque mais. Porque o meu amor é limitado pela minha justiça. Entenda o quanto eu te amo, mas não passe do limite. Porque eu sou santo e sem santidade ninguém me vê. Entenda a minha graça, mas seja fiel. Renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me todos os dias. Ele vem para nós. O amor curou, o amor restaurou, o amor renovou, o amor respondeu, o amor correspondeu, o amor fez, o amor resolveu. E esse amor continua resolvendo até hoje. Por mais endurecido que o nosso coração seja, tem um jeito. Deus conhece o jeito. Jesus é o jeito. No Espírito Santo. A graça nos restaurou. A graça nos restaurou. A graça nos justificou. A graça nos ajudou. A graça melhorou a nossa condição. A graça nos deu uma posição. A graça nos trouxe novamente a comunhão. Na mesa do Pai, na mesa, no meio de irmãos. E agora podemos todos ser cheios do Espírito Santo. A graça nos justificou. E mesmo que a figura da mulher tenha sido massacrada, você vai olhando de Gênesis a Apocalipse, sempre houveram mulheres que se destacaram. Sempre houveram profetisas. Sempre houveram mulheres que andaram com Jesus, que abençoaram o ministério de Jesus, que puderam ouvir os seus ensinamentos, inclusive evangelizar outras pessoas de tanto amor a Jesus. Você raramente vai ver a Bíblia mostrando uma mulher que negou a Jesus. E tanto mais que quando ele levanta dos mortos, ele se depara com Maria Madalena. E agora veja como é interessante. Maria Madalena vai contar e os discípulos não acreditam nela. Porque até aquele momento o Talmud dizia que vale a pena ensinar a Torá vale a pena rasgar a Torá do que ensiná-la para uma mulher. Porque as mulheres não merecem conhecer a Torá ou conhecer a palavra, que seria aplicado para os dias de hoje. Mas ao mesmo tempo as mulheres eram consideradas todas como mentirosas. Então é por isso que os discípulos não acreditaram, porque acharam que Maria estava mentindo. Só que a Bíblia também não mostra que em algum momento Maria chega e fala assim: pode me pedir perdão, Tomé. Você está me devendo. Me pede perdão agora. Agora. Estou escutando. Vai, Tomé. Você não tocou nele? Porque muitas vezes é isso que nós fazemos. Eu avisei. Eu avisei que não era aqui. Eu avisei que a gente estava indo na direção errada. Eu avisei que não era para fazer isso. Eu avisei. Ei, querida, deixa eu te ensinar uma dica. Às vezes tem aquele dia que dá para falar: eu avisei. Fecha o bico. Ao invés de você falar: eu avisei, vai adorar. A pessoa já sabe que você avisou. Não precisa mais falar. Só que tem aquelas mulheres que são mais interessantes ainda, né? Ela não fala eu avisei, mas dá sim aquele olhar. Porque mulher fala com tudo. A gente fala quando fala, a gente fala quando não fala. E às vezes é melhor a gente falar do que quando a gente não fala. Porque às vezes quando a gente não fala, a gente grita mais ainda. Mas aí o Senhor vem e Ele nos dá uma possibilidade. Sabe de quê? Não importa o que vão dizer sobre o seu testemunho. Você precisa agradar o Mestre. Não importa o que vão dizer a teu respeito. O teu testemunho tem que ser intacto diante do Senhor. Não importa se te dão razão ou não. Você não foi salva para ter razão. Você foi salvo para ser santo, para morar no céu. Não é para ganhar a discussão.
é para revelar o poder de Deus. Então eu quero caminhar para o nosso texto, terminando, onde o apóstolo Paulo diz assim: prestem atenção, gente. Como filhos nós fomos convidados a aperfeiçoar o nosso andar, o nosso caminhar e o nosso viver. E ele traz uma lista de 9 dons. Então ele vai falando sobre as obras da carne. Ele vai listando tudo aqui: prostituição, bebedeiras, glutonarias, isso, aquilo. E o texto é geral. Ele não diz assim, só homens ou só mulheres. Não, o texto é geral. Porque a santidade ela não é masculina nem é feminina. A santidade é para todo filho e toda filha de Deus. E aí ele vai dizendo: ei, preste atenção, não andem na carne, andem no Espírito, porque se vocês andam no Espírito, jamais satisfareis as obras da carne. E ele disse: sois guiados pelo Espírito, então você já não estás mais sobre a lei. E ele diz: as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu tenho vos falado. Agora é interessante olhar para essa lista e perceber: não, isso é para quem está lá fora. Não, isso é para mim. Isso é para nós. Isso é para nos melhorar. Isso é para nos mostrar o limite. Isso é para nos mostrar o padrão que nós não devemos adotar. Não é mister que haja no meio, no povo da igreja, no povo de Deus, no meio da igreja, dissensões, facções, panelinhas, competições, invejas. Mas é importante que possa imperar a ação resultante do fruto do Espírito. É importante que a igreja seja amorosa. É muito bonito ver uma igreja amorosa. Eu me senti amada quando eu entrei aqui. E o desejo do meu coração é que essa igreja seja uma igreja amorosa. As pessoas virão de longe e poderão dizer: aí há uma igreja amorosa. Aí tem um povo amoroso. Ali tem mulheres amorosas. Ali tem homens amorosos. Ali tem jovens amorosos. Ali tem filhos amorosos. Uma igreja que é alegre. Alegre. Alegre, não viva a lei, não tem alegria. Essa alegria, não, você não tem que ter essa alegria porque você quer estar alegre, porque você tem motivo para ficar alegre. Você tem que estar alegre porque a alegria tem que ser a sua condição diária. O apóstolo Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor, em Filipenses 4:4. Outra vez digo: alegre-se, alegre-se, sorria. É tão bonito, sorria, alegre-se, celebre a graça, celebre a salvação, celebre o poder do teu Deus que tudo vê, celebre a tua família. Alegria é gratidão, gratidão é alegria, alegria é satisfação, satisfação é contentamento. Alegre-se, querido, alegre-se, querida, alegre-se no Senhor, alegre-se. E se esforce para alegrar o coração de Deus. Alegre-se, alegre-se. Paz, paz. É só você ligar a TV e você vê tantas coisas no mundo de hoje. Mas o Senhor nos convida a sermos pacificadores. Pacificadores. Encontrou uma briga, desfaz a briga. Que a briga termine com a tua presença. Que a briga termine com a tua chegada. Que a briga termine no momento que você fala: eu posso falar, eu posso orar, eu posso pregar, eu posso cantar. Pronto, cessou a briga, acabou. Não seja provocador de brigas. Seja um pacificador, um eliminador de brigas. Gente, chega, acabou, chega. Vamos orar, vamos terminar, vamos nos perdoar. Chega, chega. E com amor, com educação, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Não é porque te feriram que você tem que ferir também. Não é porque te machucaram que você tem que machucar também. Não é porque te golpearam que você tem que golpear também. Não é porque te destruíram que você tem que destruir também. Use aquela ferida e transforme numa fonte de bálsamo.
Em Deus você pode se tornar uma fonte saradora, uma fonte curadora. Mansidão, domínio próprio, porque contra estas coisas não há lei. Não há lei. Porque contra essas coisas não há lei. Porque os dons, os frutos do Espírito são limitados pelo seu amor. Não existe lei. Não existe lei contra a santidade. Seja santo. E Deus poderá olhar para você e falar: está aí, meu filho em quem eu tenho prazer. Está aí, minha filha em quem eu tenho prazer. Pode colocar aquele fundo musical abençoado e escute. Não é naquele dia que você fala o ambiente está propício, a atmosfera está propícia, está tudo ok. Não. Seja cheia, seja cheio dos frutos do Espírito, em pleno deserto, em plena escassez, em plenos desafios. O mundo está à espera da manifestação daqueles que se declaram como justiça, como pacificadores, como benignos, como fiéis. Está difícil, mas eu não nego a minha fé. Está complicado, mas eu não negocio a minha santidade. Estou sendo tentado, mas eu não caio na tentação. Eu venço na palavra. Eu venço com a palavra. Eu venço na força do Espírito Santo. Porque Ele me sustenta com sua destra. Porque Ele não me deixa na mão. Você que já continua, já tem feito tudo isso que o Senhor está falando nessa noite, continue fazendo. Você que ainda não faz, faça, comece a fazer. Para que Deus possa olhar e possa dizer: eu achei um povo. Eu achei um povo. Eu achei alguns homens e algumas mulheres. Não, nem tudo está perdido. Não, nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Não. Tem muita coisa para fazer. Temos nações para ganhar. Temos as bem-aventuranças para anunciar. Nem tudo está perdido. Temos trabalho para fazer. Tudo que você já conhece de Deus ainda tem mais. Tudo que você já falou sobre Deus, Ele ainda quer mais que você faça. Tudo que você já construiu para Deus, ainda tem mais muros para reerguer, para reconstruir. Vamos trabalhar. Pastora Ruth, a minha dor, Ele é bálsamo, Ele te cura para curar outras pessoas. Pastora, e as minhas dificuldades, os meus desafios, Ele está te preparando e te treinando para ser um filho melhor, uma filha melhor, uma mãe melhor, um pai melhor, para ser melhor ainda para Ele. Aguenta firme e marche. Ei, Ele é com você. Permaneça nele. E Ele permanecerá em você. Por favor, se coloque em pé. Eu quero orar pela sua vida. Eu tenho orado e pedido para Deus: torna o nosso coração sensível. Torna o nosso coração sensível. Torna o nosso coração vulnerável a ação do Teu Espírito. Torna o nosso coração sensível ao poder do Teu amor. Torna o nosso coração sensível à Tua palavra. Durante o momento que as igrejas ficaram fechadas, muitas pessoas sentiram tanta saudade de vir para o culto. E aí as igrejas voltaram a abrir. Algumas pessoas que queriam tanto que agora já não sabem se querem vir. Ou entenda, a inconstância tem matado e destruído muita gente. Mas é tempo de ser constantes no Senhor. É tempo de constância. É tempo de intimidade. É tempo de particular. É tempo de entrar no quarto, dobrar o joelho e começar a provocar o seu. E dizer: Senhor, aqui tem um homem e uma mulher cheios de vontade, de fome de Ti, de vontade de ouvir a Tua voz, de vontade de viver aquilo que outros homens e mulheres viveram. Você pode ser o Elias da tua geração. Você pode ser o Samuel da tua geração, o Davi da tua geração, o Pedro da sua geração, o Tiago da sua geração, a Maria da sua geração, a Débora da sua geração, a
Ruth, da sua geração. Há um convite de Deus. Há um convite de Deus para um caminho. Nós precisamos sair apenas do arrepio. Nossa, que palavra boa. Nossa, falou muito comigo. Não. Nós precisamos nos mover de uma maneira que aquilo que nós ouvimos possa se materializar na nossa semana. Sabe aquela palavra, eu fiz com ela isso, isso e aquilo. Sabe essa pessoa que eu trouxe? Sabe essa pessoa que eu trouxe? É resultado daquele desafio que eu recebi na igreja. Essas paredes têm que ser alargadas. Não vai ter lugar aqui de tanto homem de Deus, tanta mulher de Deus, tanto jovem de Deus, cheio de fogo. Aplauda, se você vai aplaudir, aplauda com força, porque Ele merece, Ele merece, Ele merece. Tem gente que já não está orando mais. Tem gente que já não está orando mais à mesa. Tem gente que já não celebra mais. Acha cansativo ficar de pé durante 3 louvores. Você precisa recomeçar. Precisa recomeçar. Tem gente olhando tanto para si, mas é a minha dor, é a minha ferida, é a minha razão, é a minha justificativa. Deus não está preocupado com a tua razão. Ele está preocupado com o seu caráter. Ele não está preocupado com o que você sente somente. Ele está preocupado com o que você vai se tornar no seu destino profético. E Ele está com a sua mão estendida aqui hoje, dizendo: eu ainda estou procurando homens e mulheres. Homens e mulheres que vivam incendiados. Maridos e esposas que vivam incendiados. Crianças, jovens, adolescentes que vivam incendiados. Incendiados, incendiados, incendiados. Incendiados, incendiados. Que incendiam o altar e não deixam que fogo se apague. Que fogo se apague, que fogo se apague. Que tenha a responsabilidade de carregar a tocha da profecia, a tocha do amor, a tocha da graça, a tocha do ID. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Feche seus olhos e comece a pedir perdão para Deus. Talvez por não adorar o quanto você deveria. Faça uma nova aliança com o Senhor e diga: Senhor, eu quero. Senhor, eu quero começar de novo. E aí, escute, eu quero mesmo te convidar a vir aqui à frente. Se talvez você é essa mulher, você é esse homem que está dizendo: pastor, eu preciso recomeçar. Eu preciso recomeçar. Eu preciso recomeçar. Eu preciso encontrar o meu caminho. Eu preciso entender o meu dom. Eu preciso entender, receber desse fogo de Deus para a minha vida. Deixa eu orar por você. Nós queremos orar por você. Oh, Espírito Santo. Pastor Oliveira já está orando. Se você puder, por favor, saia da multidão. Vem aqui um pouquinho. Vem aqui um pouquinho. Talvez enquanto sacerdote você tenha convidado um pouco a tua filha, a tua família para orar. Talvez você enquanto esposa, ou talvez mãe solteira, tem provocado pouco a presença, a visitação divina na tua família. O Senhor quer depositar algo novo na sua vida hoje. O Senhor quer depositar algo novo hoje. E com seu posicionamento um novo ciclo começa. Um novo ciclo começa. Um novo tempo começa. Um novo tempo começa. Um tempo de um caminho de paz. Um tempo de um caminho de paz. Um tempo de um caminho de libertação para você e todos aqueles que você representa. Oh, Ramagashuraya Saramanarashiraya. Oh, Roche Cantaraya Manaraya Seca Sharaya. Oh, Espírito Santo, vem por você e pela tua casa. Vem por você e pela tua família. Vem por você e pelos teus filhos. Vem por você e pela tua geração. Vem por você e pela tua cidade. Vem por você e pela tua nação. E se tem feridas que você
não tem conseguido perdoar. O Senhor está dizendo: a tua ferida não é maior do que a minha graça. A tua ferida não é maior do que a minha graça. A tua ferida não é maior do que a minha graça. A tua ferida não é maior do que a minha graça. O teu medo não é maior do que a minha graça. O teu problema não é maior do que a minha graça. A minha graça ainda é maior. Oh, remagassura e achecatarayassúria. Seja vulnerável ao que Jesus está fazendo. Seja vulnerável ao que Jesus está fazendo. Seja vulnerável ao que Jesus está fazendo. O seu valor muito excede ao de finas joias. O seu valor equivale não a ouro nem prata, mas ao sangue do Cordeiro. Você é importante para Deus. Você é precioso para Deus. Você que está em pranto, seja consolado. Seja consolado. E se você está aceitando a Jesus, tem algumas pessoas orando aí. Fala para a pessoa que está orando por você, para fazer com você a oração de aceitar a Cristo. Oh, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Nós estamos diante da tua presença nessa noite mais uma vez. Pedimos perdão como teu povo e declaramos que tu és o nosso Deus, que tu és o nosso mestre, que nós te queremos, que nós te queremos, que nós te queremos, que nós te escolhemos. Nós viemos diante do teu altar como igreja, começando de novo, começando de novo. Oh Pai, em nome de Jesus, nós te convidamos, Espírito Santo, venha agir de maneira eficiente, traga o teu poder, traga a tua glória, traga a tua visitação, incendeia o nosso coração. Nos santifica, Jesus. Nos melhora, Jesus. Todo vazio, toda angústia, toda dor injustificável não são maiores que a tua graça. 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 Sopra, Espírito, 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 sopra, Espírito. Consola a tua igreja, santifica, Senhor, restaura, Senhor, renova, Senhor. Os pés calejados, os pés cansados, a visão turva. Senhor Jesus, o Brasil precisa de cura. Cura, Jesus. Cura, Jesus. Toda visão deturpada, todo conceito ou preconceito, remova, Jesus. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Criador. Nos ensina o que precisamos saber, nos melhora, encha-nos do Teu Espírito. Nós tomamos posse dos frutos do Espírito. Eu quero ser mais bondosa, Jesus. Eu quero ser mais fiel, Jesus. Eu quero ser mais alegre, Jesus. E não vou permitir que Satanás roube a minha alegria. Eu quero ser mais benigna, mais mansa, mais pacificadora. Oh Espírito Santo,
Nos ajuda na nossa fraqueza. Nos instrua no dia mau. Nos mostre o teu caminho. Oh Espírito Santo, que ao olharem para nós vejam a tua glória. Que ao olharem para nós vejam o teu amor. Que ao olharem para nós vejam a tua graça. Somos a tua igreja, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, que as tuas bênçãos, Senhor, nos sejam multiplicadas. Que possamos hoje receber sementes para a eternidade. Que não possamos nos calar, nos vitimizar, mas profetizar com conhecimento, com